Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a 83ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da lista de presença dos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha pela Zanta TV. Boa noite também a quem vai nos acompanhar pela mídia social da Câmara Municipal ou por outros meios de comunicação. Desde já eu quero pedir desculpas a quem se encontra em loco e quem nos acompanha pela Zanta TV pelo atraso, mas com as quedas no fornecimento de energia, infelizmente a gente tem que esperar o retorno da mesma. Lista de presença dos senhores vereadores. Vereador Antônio Marcos Martins, presente. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Vereador Diego Luiz Casalotti, presente. Vereadora Doroteia de Paula Amaro, presente. Vereador José Raimundo de Castro, presente. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos, presente. Vereadora Miriam Guimarães Luz, presente. Vereador Sidney Constantini, presente. Vereadora Suelene Almeida, presente. Ainda, com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 82ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 29 dias do mês de outubro de 2018, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Continuando com a palavra, o secretário fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício número 500, de 26 de outubro de 2018, do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Silvio Antônio Félix, informando que, na qualidade de prefeito do município de Bueno Brandão, estará ausente do município, gozando de férias, no período de 31 de outubro a 19 de novembro de 2018, conforme facultado pela Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 63, parágrafo 2º, nesse período, a chefia do Executivo Municipal estará sob a responsabilidade do vice-prefeito municipal, o senhor Lorival Cavini Júnior. Solicita ainda que desconsidere o ofício número 479 de 2018. Carta de 24 de outubro de 2018 da Agência do Banco do Brasil de Bueno Brandão, informando que nas próximas semanas estará apta a realizar saques e depósitos em espécie, após ampla obra de recomposição devido ao ataque que sofreu em janeiro de 2017. Informa ainda que a demora na reforma da agência se deu principalmente por entraves administrativos, já que o banco tem analisado caso a caso a reabertura de dependências onde ocorrem ataques criminosos, ponderando sobre a viabilidade econômica das mesmas, e que Bueno Brandão possui um histórico reiterado de ataques. Solicita ainda ao comando do destacamento de Bueno Brandão que envie todos os esforços possíveis no sentido de dar continuidade ao trabalho de policiamento preventivo. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo. Discussão e votação em segundo turno, bem como a apreciação do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 026/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a extinguir o cargo de auxiliar de enfermagem e dar outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra para justificar seu voto a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 026/2018 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. B. Discussão e votação em segundo turno, bem como a apreciação do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027/2018, que dispõe sobre a criação da função pública temporária de técnico em enfermagem, do Programa da Saúde da Família, o PSF, e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizar da palavra os vereadores Sidney Constantini, Cláudia Cristina de Lima Sá, Doroteia de Paula Amaro, Diego Luiz Casalotti, Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro.
A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 027/2018 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 039/2018, que altera a lei número 2150, de 25 de outubro de 2017, e estabelece outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Doroteia de Paula Amaro, Sidnei Constantini e Diego Luiz Casalotti utilizaram da palavra. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 039/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. D. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 038/2018, que altera a lei municipal número 2199, de 3 de julho de 2018, e dá outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins explanou sobre pontos importantes do projeto de lei número 038/2018. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 038/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 037/2018, salvo emenda, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2019, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Diego Luiz Casalotti, Cláudia Cristina de Lima Sá, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro e Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 037/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. F. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 001 de 2018, do vereador José Raimundo de Castro, que altera o texto do artigo 2º do projeto de lei número 037/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2019, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, Suelene Almeida, vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão, o que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra e comentou sobre emendas que apresentou nos anos anteriores, reduzindo o percentual de suplementação de acordo com a orientação do Tribunal de Contas. Em seguida, a senhora vice-presidente e vereadora Suelene Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que assumisse a presidência. Em seguida, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Doroteia de Paula Amaro e Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocada em votação a emenda modificativa número 001/2018 ao projeto de lei número 037/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. G. Discussão e votação em turno único da indicação número 065/2018 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao deputado estadual Duarte Bechir a liberação de recursos para a implantação de parque infantil adaptado às crianças portadoras de necessidades especiais. Colocada em votação, a indicação número 065/2018 foi aprovada em turno único por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei complementares número 026/2018 e 027/2018, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final, o que foi feito. Lidos e a seguir colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 026/2018 e o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027/2018 foram aprovados por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Doroteia de Paula Amaro, que agradeceu à diretora municipal de saúde, senhora Jéssica Paula Ricciati Nunes, por ter disponibilizado veículo para buscar medicamentos em outro município e tratou sobre as estradas do município. A vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá parabenizou a todos os funcionários públicos pelo seu dia. O vereador Diego Luiz Casalotti explanou sobre a condição
das estradas e pontes do município. O vereador Antônio Marcos Martins falou sobre as eleições de 2018, sobre o Dia do Servidor Público, sobre requisição junto à Assembleia Legislativa, solicitando 2 veículos para a Polícia Militar do município. Os vereadores José Raimundo de Castro, Miriam Guimarães Luz e Antônio Marcos Martins trataram sobre o veículo adquirido pelo município. O vereador Sidney Constantini parabenizou o senhor Gerson Geraldo Rossi, diretor do Departamento de Cultura, pela festa do livro. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 29 dias do mês de outubro de 2018. Todos de acordo? Sim. Ah, tá. Senhor presidente, apenas para a próxima, a discussão e votação em turno único da indicação número 065/2018 da vereadora Suelene, faltou o Almeida. Apenas essa será feita a correção na próxima. Obrigado. Ah, tá. Aprovado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 039/2018, que altera a lei 2150 de 25 de outubro de 2017 e estabelece outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 039/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos à mesa diretora, em nome do excelentíssimo senhor presidente, José Raimundo de Castro, aos demais colegas, a todos os servidores dessa casa, público presente, seu Silvio, Fernando Costa, sempre um prazer recebê-lo. Boa noite a todos. Então, nós aprovamos, né, semana passada, o projeto 039, né, o projeto de lei, que faz algumas alterações no PPA, né, no plano plurianual. Tem umas dúvidas aqui, senhor presidente, se puder, aqui no quadro, no programa 00, de encargos especiais, amortizar as dívidas do município. Aí fala que na questão daqui das associação à Arca de Noé, né? Contra a repressão, crimes contra animais e contribuição. Daqui para o ano de 2018, está 12 mil, 2019, 22, 2020, 16, 2021, 18, né? Esse valor de 22 para 2019, aí que eu não entendi, se puder depois me explicar, que deu uma diferença, não sei se está certo mesmo essa contabilidade. Depois, aqui na página seguinte, aqui também, ó, já no programa 004, que é da transferência para a APAI.
Esse valor para 2019 está um valor de R$ 72 mil. Quer dizer, 2018 foi 22, 2019 72 mil, 2020 26 mil, 2021 28 mil. Eu gostaria de saber, esse 72 mil está incluso aquele valor de 50 mil que a PAI ganhou através de uma emenda parlamentar, mas esse recurso já não caiu esse ano? Esse recurso já não... porque eles mandou para nós um projeto... Não entrou ainda. Não entrou. Então, por isso que está incluso, está nesse valor de 72 mil, é o recurso que a PAI ela ganhou, né, esse recurso de 50 mil, e aí teve até a aprovação da Câmara, passou por nós, por isso que está esse valor aí, a diferença a mais, né, esse valor mais alto. É só mesmo a questão... Mas foram alterados e foi incluído várias ações, né? É um projeto que fala, no caso, essa mudança no PPA, fala das metas e prioridades, né, da administração para 2019. Aí foi incluso aqui construção da sede do CRAS, tem bastante coisa. Lá na frente também, que eu vi, deixa eu só... Aqui. Fala de aquisição de um terreno, de um imóvel também, que... Deixa eu só achar aqui que eu estou procurando. Aqui, ó, no programa 010, aquisição de imóveis. Aí tem aqui, 2018, 100 mil, para 2019, 850 mil, para 2020, 100 mil, né? 2021, mais 100 mil. Totalizando aí 1.150.000. Aí também, se puder depois explicar assim, em qual, que terreno que lá na frente também ele fala, entre as metas aí, a construção de um lago, né? Que eu entendo que vai ser do lado da rodoviária. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho também se tem esse objetivo de construir esse lago, né? Como que está também. Então, é só mais um questionamento meu. O valor também aqui do CIDAS, do rateio, né? Que fala do CIDAS, do consórcio, né? Consórcio Intermunicipal do CIDAS. Aqui para 2019, 2018, 70 mil do rateio. Para 2019, R$ 289.489,85. Para 2020, 70 mil. E para 2021 também 70 mil. Esse valor, assim, para o ano que vem, né, também um valor alto também, se puder depois, não sei, né, porque esse valor bem alto aqui, depois os anos seguintes, permanece o valor de 70 mil. Do mais, é mais isso mesmo. Então, foi feita algumas alterações, incluso algumas metas e prioridades aí para o ano que vem. E a gente tem que votar, né, porque senão prejudica aí a administração pública. São um planejamento aí para o ano de 2019, que coisas importantes, né, que tomara que conquiste, a gente faz a torcida para que realmente realize. A gente está momentos de crise e crise econômica, enfim, mas o prefeito tem que correr atrás e tentar fazer o melhor. E a gente fica na torcida, assim, que Deus ajude que realmente o que está aqui, né, que realmente concretize, né, e realize mesmo. Do mais, era só isso, presidente. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, eu já tinha explanado sobre esse projeto na última reunião ordinária, né? Como a gente está votando em segundo turno. Bom, eu apenas quero... das inclusões, né? Eu já tinha falado que as alterações foram 124 alterações, falei isso na semana passada. E inclusões foram 31 inclusões, ou seja, ações orçamentárias que até então não existiam no PPA, no Plano Plurianual, para o ano de 2019,
e foram inclusas. Então, teve 31 inclusões. Eu falei 10 semana passada, mas foram 10 programas. E no total de 31 inclusões. Por exemplo, o programa 000, os encargos especiais, tiveram 5 inclusões. É o programa que mais teve inclusão. Sobre a questão que a vereadora Cláudia Cristina Lima levantou, a aquisição de terreno, ele não teve inclusão. Isso já foi votado em 2017 da mesma maneira. E até a mesma pergunta que a vereadora Dorotéia de Paula Mário tinha relacionado semana passada. Isso nós já votamos em 2017, essa questão. E não teve a inclusão desta ação, aquisição de terreno. E isso já se encontra no PPA, nós não estamos votando nesse caso. Sobre a ARCA e os CIDAS, nós já votamos a lei de subvenções em 2018 com esses novos valores. Nós votamos os CIDAS, principalmente, até relacionei aqui na reunião pertinente, falei para vocês aqui, para quem estava nos assistindo em loco, também quem estava assistindo por mídia, pelas Zanda TV, até comentei que é pela construção do galpão, a instituição da associação, se associação ou, no caso, o outro termo que agora, me desculpe, fugiu, são associação e também tem... o pessoal se une, mas tem um outro termo que agora, desculpem aí, mas cooperativo, os cooperados. E eu falei que pela associação, feitura do galpão, e o lixo que não consegue ser tratado, o lixo que não consegue ser reciclado, separado, o resíduo sólido, o município pretende enviar para um aterro controlado. E tudo está levando a crer que esse aterro vai ser no estado de São Paulo, se não me engano, na cidade de Paulínia. Por isso que esse valor alto para 2019 relacionado aos CIDAS. Vocês podem lembrar que nós votamos recentemente esses valores, tanto para a Arca de Noé, quanto para o CIDAS. Inclusive, a PAI também nós votamos o valor maior. Para a PAI. Não, da PAI. Lembra? Certo? Então, a aquisição do terreno já se encontra no PPA. Assim, no programa 10 e no programa 12. E a questão da PAI, questões da PAI, dos CIDAS e da ARCA, nós já votamos pela lei de subvenções. A questão da pergunta de Vossa Excelência, da questão do lago, ela se encontra ainda emperrada, né? Pela própria questão financeira do município, pela questão de tratativas que por hora caminham, por hora retrocedem, não? Mas eu tenho opinião sobre o assunto, já expus a minha opinião. Tem que desapropriar os terrenos, mas e se não construir? Ora, eu mencionei para a pessoa que me perguntou, para construir o lago precisa do que primeiro? Dos terrenos. Como que vai construir o lago se não tem os terrenos? Né? E é lógico que tem a questão política envolvida, né? Mas, se nós olharmos a frio, nós olharmos sem questão partidária, questão política envolvida, é um benefício para todos. Valoriza as áreas limítrofes, valoriza a população de Bando Brandão, que vai ter uma área de lazer, porque ali já é um espaço de lazer. Com a construção daquela praça, tem a rodoviária que foi reformada, e o estádio, bem lembrado, obras no estádio para 2019, se Deus quiser, serão realizadas. E então, precisa. Agora, para nós, aquilo ali é um atraso. Que vale uma área brejosa daquela, suja daquela maneira? Vamos ser sinceros. Então, ali é um local próprio, específico para a construção de lago. Essa é a minha opinião. Mas o município, como sempre usa aquela expressão, o cobertor é curto, tem que ir trabalhando dentro da possibilidade de receita, de melhora de receita, a aquisição do terreno e a construção, porque não é só a aquisição do terreno, tem a construção do lago, o projeto para ser elaborado, licenciamento ambiental, está aqui, trabalha com licenciamento ambiental, sabe do que eu estou falando, então tem essa questão, não é tão simples assim. Mas mais cedo ou mais tarde isso há de sair do papel, se Deus quiser. Então, o terreno já se encontrava no PPA, nos 2 programas, e as outras 3 questões, e nós já votamos pela lei de subvenções, por isso também as alterações. Só a parte? Fica à vontade.
A questão assim, de estar inserido no PPA, eu lembro da aquisição do terreno, eu lembro sim. Só, não sei se entendeu a pergunta, mas assim, a questão desse recurso realmente é assim, só mesmo especulação ou realmente tem intenção de estar construindo? Eu vejo que sim, uma coisa importantíssima, vai estar valorizando mais ainda a nossa cidade e... Né? Que Deus abençoe, que dê certo mesmo. O projeto é bacana. Isso. E gostaria de saber, é recurso próprio ou é convênio? Não, recurso próprio. De 850 mil. Pelo que a princípio se encontra no PPA, recurso próprio, porque senão teria que estar na menção convênio. Mas, vejamos, porventura, não se encontra uma ação orçamentária para a aquisição de um terreno. Vamos supor. E o município consiga uma receita maior para 2019. E aí precisa do quê? De autorização legislativa para aquisição, porque não se encontra no PPA, não se encontra na lei orçamentária. O que poderia estar aqui, na minha opinião, poderia estar a aquisição de um terreno formato convênio. Porventura consiga, por exemplo, se bem que, né, a aquisição do terreno em si é complicado por convênio, mas a construção do lago pode ser junto ao Ministério, por exemplo, ao Ministério do Turismo, Ministério da Integração Nacional. Não sei se esses ministérios ainda vão continuar a existir com a nova gestão. Mas tem de haver, nem que seja. E o valor é alto para já estar de acordo com a leva de mercado, porque isso precisa ter avaliação de mercado. Se nós colocamos um valor baixo no PPA, posterior vai adquirir o terreno, precisa de suplementação. Vai entrar no que nós vamos discutir agora. Vai onerar o percentual que se encontra na lei orçamentária. Aí precisa de crédito suplementar da Câmara. Então, isso é questão de planejamento por parte do Executivo. É lógico que no total não consegue, né? Tanto é que nós liberamos aí 25% por hora, né? Aprovado em primeiro turno. Obrigado mais uma vez. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 039/2018, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 039/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 039/2018 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 038/2018, que altera a lei municipal número 2.199, de 3 de julho de 2018 e dá outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 038/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 038/2018, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 038/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 038/2018 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 037/2018, salvo emenda, que estima a receita e fixa despesas do município de Bueno Brandão para o exercício financeiro de 2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 037/2018, salvo emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei, salvo emenda? Não.
Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com licença, eu posso fazer Concedido. um pedido outra vez. Então, esse projeto, o projeto de lei, né, o 037, ele que é o projeto, né, de lei orçamentária anual. Então, para que a gente estivesse votando esse projeto agora, a gente teria que ter votado o 039 com as alterações, né, com as alterações do plano plurianual, que é o PPA. Então, um tem que estar interligado com o outro. E aqui fala, né, a lei orçamentária anual, fala de todas as metas, prioridades, novamente, o que consta no PPA, consta aqui também, com as alterações que foram feitas agora. E aí, no finalzinho da folha, tem todos os... Aqui, só um minutinho. Fala, né, do orçamento de todos os departamentos, fala da receita previstas, né, por fonte, destinação, recursos e consolidação por ano aí de 2019. Então, aí fala no caso dos impostos, né, da arrecadação por imposto. Aí tem, depois aí no final, quem quiser, pessoal que, né, Fernando, se o Silvio quiser dar uma olhada, aí o somatório de todos, né, do que arrecadar, do que é a previsão, né, de arrecadação do município para o ano que vem, aí totalizando, né, de todos os departamentos. Fala de convênios também, e no final dá o valor, né, do orçamento para o ano que vem de 35.700.000. Então, está tudo aqui, departamento por departamento, de tudo que o município está previsto para arrecadar, e através de convênios e tributos, né, está no finalzinho da folha. Então, é um projeto de extrema importância, no qual se trata aí numa lei que a gente tem que aprovar, né, porque é um orçamento que tem que passar por nós e nós somos obrigados a aprovar, né, porque senão a gente, se não aprovar, acaba atrapalhando a administração para o ano que vem. Mas não tem nada mais de extraordinário, e a Câmara, né, está aprovando aí o orçamento para o ano que vem. E também, com salvo emenda, né, o senhor presidente fez a emenda, a Prefeitura mandou com 30%, na qual nós vamos aprovar daqui a pouquinho a emenda de 25%, né, no caso aí dos créditos adicionais e suplementares, né? Autorização de 30% passa para 25%. E do mais, está tudo correto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para assentar, senhor presidente. Concedido. Bom, Não, primeiro projeto. o PPA, nós estamos votando aqui em ordem decrescente, né, por número de projeto de lei, mas não tem como analisar um desconexo do outro. O PPA é um guia geral, né? Ele tem validade por 4 anos, avançando 1 ano na próxima gestão. E sempre vai ser assim até que a legislação maior mude, a Constituição mude. Então, ele é o guia, em cima dele, que serão elaboradas a LDO e a LOA. A LDO traça as diretrizes, os caminhos do orçamento, de uma maneira mais superficial. A LOA, ela já é mais esmiuçada. Ela traz valor, ação a ser executada por departamento. Então, o departamento, o gabinete do prefeito, o departamento de saúde, como que parte do orçamento da saúde vai ser gasta, a parte do orçamento, dentro da LOA. A LDO traz o valor total. A LOA vem e esmiuça esse valor. E isso está lá no PPA de uma maneira mais superficial ainda, mas é o guia por 4 anos. Em cima do PPA que se elabora a LOA e a LDO. A questão que o projeto LOA, nós alteramos o 038 através do 038, porque antes nós votamos para a LDO
de 2019, nós votamos com um valor de 29.700.000 de receita. No entanto, com o 038, o projeto de lei 038, nós alteramos esse valor para 35.700.000 de receita. É claro que a legislação não permite que a despesa seja maior ou menor que a receita. Fixa, né? Estima receita e fixa a despesa nos mesmos valores, no mesmo patamar. Então, não pode ser. Então, quer dizer que despesa para 2019, receita para 2019, 35.700.000. Mas é bom deixar bem claro, é muito difícil atingir a receita. Geralmente a receita orçada, a receita prevista, ela geralmente não é atingida, alcançada. Pode ocorrer talvez num ano de eleição, com convênios, com emendas parlamentares. Mas isso em tempo de vacas magras fica mais complicado. Então, nós temos aqui uma receita prevista de 35.700.000 para o ano de 2019. E para o ano de 2020, nós temos uma receita prevista, uma receita total prevista de 26 milhões. Notem a diferença, quase 10 milhões a menos, que é o que está previsto no PPA para o ano de 2020. Portanto, um tem que estar entrelaçado ao outro, não tem como fugir. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 037/2018, salvo emenda, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, projeto de lei número 037/2018, salvo emenda. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 037/2018, salvo emenda, foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 001/2018, de minha autoria, que altera o texto do artigo 2º do projeto de lei número 037/2018, que estima receita e fixa despesas do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2018 ao projeto número 037/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não. Eu gostaria que a vice-presidente assumisse os trabalhos para que eu pudesse falar sobre a emenda. Boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Obrigado, senhora presidente. Boa noite, senhora presidente, senhor secretário, senhoras e senhores vereadores, funcionários, público presente e também os internautas que nos acompanham aí pela TV Zantas e também pelo site da Câmara e Facebook. Da semana, no primeiro turno, eu fiz a observação, mas eu acho que eu não fui muito claro, então eu gostaria de deixar registrado novamente. Hoje eu pesquisei melhor, fui buscar as leis e deixar bem detalhado para não ter dúvida. Apresentei emenda porque toda a prestação de conta que tem feito, passou por esta Câmara durante o período que eu estou vereador, né? Sempre o Ministério Público e o Tribunal de Contas chamando a atenção da Câmara que excesso de suplementação, na lei de suplementação, né? Sempre pedindo para que tome cuidado, que o Poder Executivo, Legislativo tome cuidado na aprovação desta lei para que não aprove um valor alto de suplementação. E desde a de 2013, quando nós entramos aqui, a lei já estava aprovada pela Câmara anterior. Que, inclusive, este valor de 2013 foi aprovado com a Lei 1910 de 2012. Eles aprovaram
50% de suplementação. Então, no ano de 2013, o prefeito teve 50% de suplementação. Ele trabalhou metade do orçamento, a Câmara não fiscalizou, só fiscalizou a outra metade dos recursos, né, da prefeitura, tá, do orçamento. Então, a metade, 50%. No ano de 2000, e quando veio para a Câmara, para aprovação, eles chamaram-nos a atenção, o parágrafo 49 do Ministério Público, do relatório. A autorização de abertura de créditos suplementares em percentuais muito elevados, ademais, demonstra a omissão da Câmara local no exercício de sua função constitucional, de participar da elaboração do orçamento municipal e controlar sua execução. Conclusão. Conclui-se, portanto, que sobre ao Poder Legislativo, que ao apreciar e votar os projetos de lei suplementar municipal, observe com cautela o índice de autorização para a suplementação de dotação do município para que a prática vigente não se repita. Quer dizer que isso vinha acontecendo. Bom, aí depois, né, 2013, para o exercício de 2014. Em 10 de dezembro de 2013, foi aprovado a lei, o projeto de lei que se tornou lei, né? A lei 1975, de 10 de dezembro de 2013. O valor da suplementação foi aprovado de 35%. Nesta eu apresentei emenda para 25%, só que a minha emenda foi rejeitada. Então, continuou os 35%. Aí os 35% não foi suficiente para aquele exercício. Em 10 de dezembro de 2013, em 15 de agosto de 2014, foi aprovada a Lei 2000, que elevou de 35% para 55%. Aí também veio o relatório desta prestação de conta, onde alegando dos 55% e também chamando a atenção. Que dos 35% já estava acima, ainda teve mais um aumento de mais 20%. 35% mais 20%. Inclusive, na época, acho que o vereador Antônio Marques apresentou uma emenda de 5% em cima desses valores de 20%, que também foi rejeitada. Mesmo assim, foi também chamado. Cumpre destacar que o município em questão, na lei, autorizou a abertura de crédito suplementar no valor de 35% das dotações orçamentárias. Aí ele vem aqui traçando todos os detalhes e novamente chamando a atenção da Câmara, né? No exercício de 2015, veio para a Câmara a lei no valor de 35%. Foi aprovada 35% no exercício de 2015, que foi aprovado esta lei é 2007, de 10 de 11 de 2014. Apresentei emenda também, ela foi rejeitada. E mesmo assim foi chamada a atenção. Desta forma, entendemos que a autorização à execução de créditos suplementares em percentuais acima de 30% desfigura o planejamento constante da lei orçamentária e deturpa o sistema orçamentário previsto na Constituição da República. E novamente aqui pedindo à Câmara que ao analisar essas leis, que tome esses cuidados. Na época apresentei emenda e ela também não foi, ela foi rejeitada. No exercício de 2015, foi aprovado para 2016. Ela veio com 35% e eu apresentei a emenda de 25%. Para 2016, foi aceita a minha emenda. Então, 2016, o orçamento trabalhou com 25%. Depois, o exercício 2017, a Lei 2093, de 31/10/2016. Também apresentei emenda, ela foi aprovada. O exercício de 2017 foi executado com 25%. A lei do exercício 2018, que foi aprovada em 25/10/2017, o prefeito já veio para cá com 25%. Não aprovamos no ano passado, eu não apresentei emenda porque
veio 25%. Este ano, tentei nos 25%, não consegui, veio 30%. Então, para ser coerente, pelo meu mandato de vereadores, sendo direcionado pela legislação, pela orientação do Ministério Público e Tribunal de Contas, novamente apresentei a emenda para 25%. Mesmo a gente sabendo que está meio complicado, está difícil a situação, houve uma mudança no sistema de contabilidade da Prefeitura, de 2016, onde as suplementações, as transferências e realocações está sendo proibido, o que até 2017 poderia se fazer. Mesmo que se nós aprovássemos os 30%, ele seria permitido. A lei permite e a situação convinha que a gente fizesse. Mas eu não achei coerente. Todos os anos eu apresentei 25% e agora eu deixar os 30%. Então, apresentei os 25% e assumimos o compromisso, que se for necessário, fazem um projeto, mandam para cá e a gente aprova os outros 5%. Suplementação, às vezes a gente entende, mas deu 100% de suplementação. Nós não podemos dar 100%, 50%, 60% de suplementação na lei orçamentária, que aí ele vai mexer no orçamento da forma que ele achar necessário. Agora, nós podemos alterar o orçamento do município em até 100%, desde que a lei passe por esta casa. Nós podemos aprovar 50%, 60%, 70%, desde que a lei venha para cá. O que a emenda tem colocado devido a isso, que nós não podemos dar essa autorização como aconteceu no passado. Né? Eu acho que foi no mandato de 2012 ou 2011, a Câmara liberou 100% ao município. Quer dizer, as ações do município dentro do orçamento, a Câmara não tinha nem como fiscalizar, porque não sabia o que estava se passando, porque aprovou 100% de suplementação. A suplementação é o quê? O projeto vem para a Câmara, nós vamos ter aqui o conhecimento de onde esse dinheiro vai ser aplicado, ou como que ele vai ser aplicado. Então, por esse motivo, quanto menos suplementação a gente aprovar, mais condições de fiscalizar nós teremos. Por esse motivo que eu apresentei essas emendas. Agradeço a todos por ter votado já nessa emenda na reunião passada, tenho certeza que ela vai passar, e aí espero que no próximo ano também a gente faça dessa mesma forma. Que, se Deus quiser, a partir de 2016 para cá, devido a essas emendas das quais foram aprovadas, a Câmara de Vereadores, o Legislativo do município de Buenos Brandão, não mais será chamada a atenção nesses parâmetros pelo Tribunal de Contas e também pelo Ministério Público. Muito obrigado. Peço ao vereador que reassuma seus trabalhos. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com licença que posso fazer uso. Concedido. Então, 2013 foi quando a gente se elegeu e foi o primeiro mandato nosso. E realmente, eu fui presidente de 2013 e 2014. 2013 2014, nós trabalhamos com 35% de suplementação. Só que como foi um ano, principalmente 2014, foi um ano atípico, né, que o município recebeu muito verbas de convênio, foi, assim, depois eu posso até trazer um relatório direitinho de que foi compra de terreno, várias aquisições no município. Realmente, ele poderia estar usando dentro desses 35%, só que nós, vereadores, nós temos uma orientação do contador também. Então, foi pedido na época, né, da prefeitura, o contador, na época era o Arnaldo também, o Arnaldo Evangelista, ele pediu que aprovasse o projeto, né, aprovasse os projetos que vinham para cá de suplementação e não usasse aqueles 35%. Né? Eu poderia estar usando, mas é planejamento deles lá. A gente segue o que, né, o que a gente foi orientado lá. Então, todos os projetos de suplementação, para aquisição de terreno, de veículos, todos foram passados por nós aqui. Por isso que a soma deu, no 2013, deu 50%, que é os 35%, mais o que foi mandado aqui para a Câmara de projeto de suplementação, que foi aprovado por nós. Por isso que deu o valor de 50%.
E no ano de 2014, igual eu te falei, foi um ano atípico, que através do prefeito ele conseguiu muito recurso. Então, foi um ano atípico, 2014. Ele conseguiu muita coisa. Então, por isso que deu. Nós aprovamos os 35% e mais os projetos de suplementação que veio através de aquisição de veículos, né? Depois eu posso trazer direitinho quais os projetos de suplementação que a gente aprovou aqui. Por isso que a somatória deu os 55%. Não é que a gente aprovou no projeto de lei, né? O projeto de lei orçamentária, os 55%. Ele foi mandando os projetos depois, aí na somatória que deu os 55%. Entendeu? Essa questão é muito técnica, e então, às vezes, a gente fala e acaba que as pessoas não entendendo. Mas é por isso que deu a soma. Aí, em 2015, já foi o outro presidente, né, foi o Joaquim Felício, e também trabalhou o primeiro ano dele com 35%. Aí, no finalzinho de 2015 para 2016, que nós aceitamos a emenda do senhor vereador, José Raimundo de Castro, senhor presidente, hoje. E aí voltou para os 25%. Mas nós aprovamos, né, no começo, foi os 35%. E igual esse ano, a gente aprovou o projeto de suplementação aqui, para a compra do terreno, lá que vai ser construída as casas populares. E tem outras coisas também, que eu não me recordo aqui. Mas nós aprovamos também, que o certo é nós aprovarmos, passar pela aprovação nossa. Então, por isso, na soma que dá esse valor. Eu concordo com o senhor presidente quando ele disse que, na época, até 2017, ele podia até fazer aquele remanejamento, né, dentro daqueles 35%, sim. Só que nós fomos orientados pelo contador da prefeitura que fosse aprovado esses projetos. Então, eu vejo que eram questões importantíssimas na época. Como que a gente ia votar contra? Era coisa de empréstimo. E eu falo... pode ter, né, ser julgado e tudo, mas projetos importantes, todos eles, tanto na administração passada como nesse, eu votei a favor. Calçamento de rua, asfaltamento de rua, muita coisa importante que passou por nós aqui, todos eles eu votei a favor. Então, deixar bem claro isso. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão falar sentado, senhor presidente. Concedido. Bom, a questão da suplementação, eu só quero retificar aqui que na minha fala semana passada, eu na minha opinião, no meu entender, na minha lembrança, era só 2016 que tinha trabalhado com 25%. Na verdade, 2015 também aprovou para 2016 e, consequentemente, 2016 aprovou para 2017 25%. Então, fica aqui essa retificação. No entanto, fazendo um adendo às palavras da vereadora Cláudia Cristina de Missá, no ano de 2013, nós aprovamos 2 leis. A primeira veio, no todo do orçamento, na lei orçamentária anual, de 35%, sancionada pela chancela Lei número 1975. Depois, no caso 2013, para o exercício 2014. Em 2014, pediu-se autorização específica de 50% para 55%, alterando a Lei 1975. Então, nós não votamos, lá em 2013 e 2014, nós não votamos ações específicas. Nós votamos a legislação própria do assunto. Sobre a questão, Vossa Excelência mencionou das casas que nós votamos recentemente, que lá não foi crédito suplementar, que lá foi crédito especial. O crédito especial é outra modalidade. É o crédito extraordinário, o crédito especial e o crédito suplementar. Na nossa discussão aqui é o crédito suplementar. Porque o suplementar é aquilo que já existe no orçamento e a necessidade, diante o planejamento do executivo, nós alterarmos o percentual. Porque já existe, isso é suplementar. Especial, quando não existe. É o caso da aquisição daquele valor de empréstimo, aliás, de 1 milhão até 1.500.000 para fazer a infraestrutura. Né? Não vem morar melhor 1 e vem morar melhor 2. Aquilo lá foi crédito especial. Assim como há outras ações de aquisição também. E o extraordinário é uma situação totalmente atípica. Não é nem suplementar, nem especial. Eu vou citar um exemplo de uma catástrofe. Né? Com decreto municipal,
sendo de estado de calamidade pública, agora teve uma alteração recentemente sobre essas nomenclaturas, não a nomenclatura em si, mas o que leva a abrir o município decretar estado de calamidade pública ou situação de emergência, que são os dois tópicos, as duas nomenclaturas dentro da área de defesa civil, aí no caso pode-se abrir um crédito extraordinário. O próprio nome já relaciona, extraordinário. É o que não se encontra dentro da ordem, daquilo que é comum, daquilo que é referência. Extraordinário. Então, são 3 tipos de crédito que nós temos na lei orçamentária. Então, essa questão aqui de 2013, 2014, já passou, nós já votamos também a prestação do Tribunal de Contas, ela já nos enviou aqui a prestação, é fato superado. Isso serve, sim, para nós, de base para o ano que vem, e 2020, que é o nosso último ano de 18ª legislatura. Outra questão importante, 2014 realmente foi o único ano que eu me lembro que a receita superou o previsto. Mas, no entanto, não influi nesse caso. Por que não influi? Porque já se estimava aquela receita. Vamos supor, estimou-se a receita de 20 milhões e arrecadou de 22. Então, não seria uma questão de suplementação. E o mais importante, eu me lembro muito bem que até o contador da Câmara, o senhor Valdir, na oportunidade, ele ajudou o Executivo na oportunidade a refazer o orçamento que veio com muito erro. E, salvo engano, posso estar equivocado, não foi o senhor Arnaldo que elaborou o orçamento de 2014. Foi outro contador que elaborou. Acho que vocês, quem fazia parte, devem ter lembrança disso. Você, não é? A vereadora Cláudia se encontrava, o vereador José Raimundo, eu, a vereadora Suelene e a vereadora Maria Helena. Se encontravam, nós nos encontrávamos naquela legislatura. Não sei se vocês têm lembrança, não foi o Arnaldo que elaborou, por isso que deu, assim, supõe-se tanta deficiência naquela oportunidade. Mas também corrigiu-se e serve de exemplo para nós, para as próximas votações, os próximos anos. Aí, isso volta um pouquinho, referente à questão da aquisição do terreno. O valor ele tem que estar dentro do PPA, dentro do orçamento, ele tem que estar próximo daquilo que é a realidade. Senão, demanda suplementação. Aí, nos onera o Executivo e o Legislativo em relação ao Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas. Esse ano de 2018, orçamento com 25%, contudo, votamos recentemente mais 5%, até 30%. Posterior a isso, eu já deixo bem claro ao Executivo Municipal que é muito perigoso, muito oneroso para a Câmara votar um percentual a mais do que isso. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego Luiz Casalotti. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Componentes da mesa diretora, amigos vereadores, pessoal que nos acompanha. Boa noite. Permissão para falar sentado? Concedido. Eu também, votei semana passada a favor dessa emenda de vossa autoria. Hoje também continuo apoiando. Porque é o seguinte, que nem a gente está falando aqui. Quanto menor o percentual, mais a gente tem conhecimento do que se está tratando, que é o nosso papel de fiscalizador, de saber tudo o que está acontecendo. E isso é sinal do quê? De que a gestão está tendo um bom planejamento. Só que devido a essas crises que está acontecendo, a traça de repasse, caso venha precisar, daí que o prefeito passe para a gente, ou outro, pedindo uma suplementação. Só que aí a gente vai estar acompanhando e vai saber o que vai ser suplementado e onde vai ser. Que isso é importantíssimo. Então, eu também apoio os 25%. Acho que depois que o país voltar tudo certinho, até quanto menor essa suplementação, eu acho que é mais importante, porque a gente tem conhecimento do que se está acontecendo dentro da nossa gestão. Muito obrigado. Me permite uma parte? Concedo. A palavra de Vossa Excelência foi importante. Nós devemos lembrar que na última audiência pública do segundo quadrimestre de 2018, o senhor Francisco, contador da prefeitura, o outro contador da prefeitura, ele nos apresentou a prestação de contas do segundo quadrimestre, que para a educação teve um percentual na casa de 130%, um gasto dos funcionários, dos servidores municipais da educação. Aí, houve a pergunta o porquê, se eu não me engano, foi até a vereadora Cláudia Cristina Limissá que mencionou o assunto.
por atraso no repasse por parte do Fundeb, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. O município teve que suprir a deficiência maior com os recursos. E isso entra tudo dentro da suplementação municipal, dentro do orçamento, do percentual permitido do orçamento. Isso porque nós autorizamos mais 5% dentro do orçamento de 2018. Obrigado pelo espaço, senhor vereador. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2018 ao projeto de lei número 037/2018, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2018 ao projeto de lei número 037/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa número 001/2018 ao projeto de lei número 037/2018 foi aprovada em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de decreto legislativo número 009/2018, que concede o título de cidadão honorário ao excelentíssimo doutor, juiz de direito João Cláudio Teodoro. Câmara Municipal de Bueno Brandão, projeto de decreto legislativo número 009 de 2018, concede o título de cidadão honorário ao excelentíssimo doutor juiz de direito João Cláudio Teodoro. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, em nome do povo que representa, aprova e sua mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao excelentíssimo doutor juiz de direito João Cláudio Teodoro por relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Bueno Brandão, em 15 de outubro de 2018, vereadora Suelene Almeida, vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, primeira vice-presidente. Justificativa. Tem o presente projeto de decreto legislativo o intuito de conceder o título de cidadão honorário ao excelentíssimo doutor juiz de direito João Cláudio Teodoro. Trata-se de um cidadão que, como juiz, prestou relevante serviço à comunidade buenobrandense, notadamente na área social. Assim sendo, excelentíssimo doutor juiz de direito João Cláudio Teodoro é merecedor do título de cidadão honorário outorgado por esta casa com a aprovação dos nobres pares. Câmara Municipal de Bueno Brandão, em 15 de outubro de 2018, vereadora Suelene Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Biografia. João Cláudio Teodoro, brasileiro, solteiro, juiz de direito, nascido em 20 de novembro de 1969, natural de Borda da Mata, Minas Gerais, filho de João Batista Teodoro e Neide Rodrigues Teodoro. Ingressou na magistratura mineira em 1997, tendo exercido o cargo de juiz nas comarcas de Bueno Brandão, Leopoldina, Belo Horizonte e, atualmente, é o juiz titular da 2ª Vara Civil Criminal e da Infância e da Juventude de Ouro Fino, em Minas Gerais, bem como diretor do foro da referida comarca. Atua como curador das causas afetas ao idoso e à infância e juventude, fiscalizando instituições públicas e privadas segmentadas e contribuindo com melhorias no atendimento ao idoso, crianças e adolescentes em situação de risco, além de buscar, juntamente com as polícias civil e militar, o reingresso social de adolescentes infratores. Nos anos que representou o Tribunal de Justiça de Bueno Brandão, Dr. João Cláudio sempre se preocupou com as causas sociais, sempre se envolveu com a sociedade, não se limitou a punir, mas se esforçou e esforça muito para proteger o menor em vulnerabilidade. Adotou uma postura proativa, envolvendo-se com a comunidade e liderando várias ações voltadas para a melhora da qualidade de vida e proteção dos menores, tais como rigorosa fiscalização e combate à permanência de menores em locais e horários impróprios para uma formação saudável, rigorosa fiscalização e combate ao consumo de bebidas alcoólicas por parte de menores. Na construção da sede da PAI, que hoje está em funcionamento, por seu estímulo não somente financeiro, mas encorajador diante das dificuldades que enfrentaram. Carreira profissional.
Ingressou como servidor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, na comarca de Borda da Mata, em 1988, como escrevente judicial, onde permaneceu até o ano de 1997. Na comarca da Borda da Mata, ocupou também o cargo de contador tesoureiro judicial de 1994 a 1997. Foi aprovado em primeiro lugar no concurso para escrevente judicial da comarca de Borda da Mata em 1992. Foi aprovado em quarto lugar para o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal de São Paulo, no ano de 1993, cargo que ocupou no mesmo ano. Foi professor de Direito do Colégio Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata, de 1992 a 1993. Ingressou no cargo de juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em 1997, aprovado no concurso de provas e títulos em 28º lugar, tendo tomado posse em 8 de setembro de 1997. Foi juiz de direito da comarca de Bueno Brandão por 2 períodos, de 6 de abril de 1998 a 15 de setembro de 1998. E de 5 de abril de 1999 a 1º de agosto de 2005. Foi juiz de direito também da 2ª Vara da comarca de Leopoldina, do Juizado Especial de Belo Horizonte, e atualmente é juiz de direito titular da 2ª Vara Civil, Criminal e da Infância e da Juventude de Ouro Fino, Minas Gerais. Formação acadêmica. Concluiu o ensino médio no Colégio Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata, no ano de 1987. Concluiu a graduação em Direito pela Faculdade do Direito de Sul de Minas, de Pouso Alegre, em 1992. Concluiu o curso de pós-graduação, especialização em Direito do Trabalho e Processo Civil pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, no ano de 1995. Iniciou o mestrado em Direito Público pelo Instituto Mackenzie, em São Paulo. Cursos extracurriculares. Foi aluno dos cursos de preparação para formação para concursos de professores Júlio Mirabete e Antônio Carlos Marcato, em São Paulo, nos anos de 1996 a 1997. Idiomas fluentes, inglês e espanhol. Condecorações. Foi agraciado com a medalha de colaborador da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pelo Comando Geral em 1999. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi agraciado no ano de 2012 com a medalha Rui Gaultier de Vilhena. Recebeu em 5 de dezembro de 2014 o título de cidadão honorário de Inconfidentes, Minas Gerais. Recebeu em 16 de dezembro de 2014 a medalha Desembargador Hélio Costa, pela comarca de Bueno Brandão. Recebeu em 12 de dezembro de 2016 o título de cidadão honorário de Ouro Fino, Minas Gerais. Em discussão, em turno único, o projeto de decreto legislativo número 009/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de decreto legislativo? Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos. Boa noite. Presente e a todos, né, que estão nos ouvindo e assistindo. E desculpa que estou muito rouca. O doutor João Cláudio, ele fez um grande trabalho em Bueno Brandão. Em todas as entidades, né? Casa da Criança, Recanto, o hospital e várias famílias, né? Mas o que mais, assim, foi a PAI. Na época eu era presidente da PAI e nós ganhamos um terreno e a gente não tinha, né, nem como começar, né, a construção da PAI. Aí o Juninho Basílio fez a planta junto com as professoras, né, e aí para nós começar, sem dinheiro nenhum. Aí o doutor João Cláudio, né, começou a passar para a PAI das pequenas causas, aqueles dinheiro que entra, né, que ele pode ajudar as entidades, ele começou a destinar para a PAI. E não só em dinheiro, tinha os apenados, os que cumpriam pena, que poderiam sair de manhã para trabalhar e voltar à noite, ele também, né, destinava para a PAI. Então foram vários deles, né, como pedreiro, como servente, que ajudaram, né, que nessa construção, que quando nós começamos, como eu já comentei que uma vez,
acharam muito grande os 3, né, 3 andares, os 3 pisos. E hoje a PAI é pequena. Então, quando chegou o seu término dos 3 andares, ficou só mesmo assim, faltando acabamento, porque quando o doutor João Cláudio foi embora, aí nós paramos, né, de receber, né, essa bondosa ajuda. Então, se tem a PAI hoje, é graças ao Mauro Tubi, né, que hoje está enfermo, né, que ele sofreu um acidente, e que nos doou o terreno, e ao doutor João Cláudio, né, e a todos os funcionários, né, que agarraram a causa, a todos os pais, né, o pessoal da diretoria, né, então nós devemos muitos a eles, né, se temos a PAI hoje, como está, nós devemos a eles. E na época a gente tinha a sala de fisioterapia, e a gente emprestava a sala de fisioterapia para o município. Então não era só para as crianças da PAI, era para o município todo. Então, assim, havia muito esse estrago, né? Porque era para o município todinho, de quem precisava, né, usar, né, fazer uso dela. Então, né, ficava assim, muito assim, deixando a desejar para nossas crianças. E foi graças a ele que nós conseguimos também a manter e a ter a sala de fisioterapia. Então, o doutor João Cláudio, essa homenagem para ele é pouco. Pelo que ele fez para Bueno Brandão, pelo que ele fez para a PAI, é muito pouco. Então, de coração, eu jamais poderia esquecer o que ele fez para nós, né? Então, eu agradeço desde já. Muito obrigado ao doutor João Cláudio Teodoro, hoje juiz de direito da cidade de Ouro Fino. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com licença, porque eu faço uso da palavra sentado. Concedido. Gostaria de parabenizar, né, a vereadora Selene Almeida pela homenagem ao juiz de direito, né, João Cláudio Teodoro. Realmente é uma pessoa, né, muito importante, passou por aqui em 98, né, ele ficou por 5 meses, e depois teve um período maior, de 99 a 2005, aí está fazendo uns 6 anos, né, ficou aqui no nosso município. Realmente é justa a homenagem e, lógico, com certeza vou votar a favor, porque é merecedor, sim, dessa homenagem, pela atuação aí na área civil, também da pessoa humana que ele é. Então, durante esse período que ele teve aqui, que ele ficou aqui em Bueno Brandão, tenho certeza ele cativou, né, muita amizade. O pessoal gosta muito dele aqui, tem um pessoal que adora ele. E o que a vereadora colocou, realmente, a PAI teve a construção, né, teve ali um incentivo e a colaboração muito grande desse profissional. Então, ele tem que, né, merecedor, assim, dessa homenagem. E veja, só eu estava boiando para homenagear ele aqui em todas as medalhas que ele ganhou. E foi homenageado aqui também em 2014 com a medalha desembargador Hélio Costa, né? Também uma homenagem muito justa também. Eu fiquei muito contente, eu estava lá presente no dia, e nós escolhemos ele para estar homenageando. E mais que justa, e com certeza vou votar a favor, e ele vai ter certeza que ele vai ficar muito contente com essa homenagem. Vai ficar muito feliz. Muito obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, a Doroteia de Paula Amaro. Boa noite a todos. Boa noite à mesa diretora. Permissão para falar sentado? Concedido. Também fico feliz por essa iniciativa da vereadora. E, nossa, só tenho que agradecer ao doutor João Cláudio. Em 2005, em março de 2005, precisei muito da ajuda de um juiz, e ele, atencioso comigo, me ajudou muito. E se eu consegui muitas coisas na área da saúde, foi porque ele me deu um aval de confiança. Ele deve nem lembrar do que ele fez para o Everaldo, mas Deus sabe e está recompensando ele. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão falar sentado, senhor presidente. Concedido. Bom, sobre aqui na questão do tempo que ele trabalhou por Bueno Brandão, a gente deve lembrar também que teve um tempo que ele respondeu por estendimento. Vou até citar o caso aqui.
cada pessoa é marcada por um fato ou por fatos, né? No caso, a vereadora Sorene Almeida relacionou a construção da PAI. A vereadora Dorotéia de Paula Amaro relacionou o fato de saúde de seu esposo. A vereadora Cláudia Cristina Limissá lembrou o fato da homenagem da medalha, né, no caso do senhor Hélio Costa, que, sim, ao ler aqui eu lembrei, né, o senhor Hélio Costa foi, se não me engano, foi senador, foi candidato por senador em 2 oportunidades, infelizmente não venceu para governador de Minas Gerais naquela oportunidade. Eu gostaria muito de ter o visto como governador de Minas para saber como seria o comportamento dele, mas, na minha opinião, era um dos melhores naquela época. Mas o Dr. João Cláudio, a mim, quem não se lembra do fato de 2013, né, algo que se arrastava há anos no centro, aqui na Rua Barão de Campo Místico, foi ele que deu o parecer final, determinando a retirada daqueles cães ali da Rua Barão de Campo Místico, que onerava o sossego de todos os vizinhos daquele local. Porque nenhum outro magistrado teve, não sei se é a palavra correta, o termo correto, a coragem de determinar a retirada daqueles animais. E ele foi quem determinou. E foi por estendimento, porque ele estava já. Eu posso aqui, se eu estar errado, se alguém corrija, por gentileza, mas ele já estava na comarca de Ouro Fino e atendia aqui por estendimento, né, porque nós estávamos aqui sem juiz. Eu vi o despacho dele, numa maneira bem sucinta, né, ele falou que hoje parece que cachorro vale mais que gente. Concordo plenamente com o despacho dele. Não que a gente não deve valorizar os animais, muito pelo contrário, devemos valorizar. Mas primeiro nós devemos valorizar as pessoas. Porque aquelas pessoas ali, os vizinhos daquele local, né, passavam por situação difícil, inclusive de saúde, né. Então eu lembro, o que me marcou, cada pessoa tem ali o seu fato que lhe marca, mas o que me marcou, e eu lembro do fato, né, do Dr. João Cláudio, foi esse que ele deliberou, que ele determinou a retirada daqueles animais. Então, eu entendo justa a homenagem, devemos, né, homenageá-lo, assim, e tornarmos mais uma cidade aqui próxima, né, vizinha do sul de Minas, a homenagear o meritíssimo juiz João Cláudio Teodoro. Me concede uma parte? Obrigado, à vontade. E também, há tempos atrás, no começo da legislação, eu até fiz um comentário com o senhor prefeito, por que não trazer o Dr. João Cláudio aqui para a cidade para atender aqui? Porque ele é uma pessoa que vê a humildade nele. Então, a gente reconhece que o Dr. João Cláudio é uma pessoa que vê o ser humano. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de decreto legislativo número 009/2018, está encerrada a discussão. Em votação, em turno único, o projeto de decreto legislativo número 009/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Dorotéia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro, sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantino. Sim. O projeto de decreto legislativo número 009/2018 foi aprovado em turno único por 8 votos favoráveis. A autora do projeto não votou porque é de sua autoria, né? Então ela é impedida de votar projeto de autoria. Leitura pelo secretário da indicação número 066/2018. Câmara Municipal de Bueno Brandão, indicação número 066/2018 ao senhor presidente José Raimundo de Castro, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. A área urbana de Bueno Brandão possui alguns pontos que precisam de melhorias no escoamento das águas pluviais. Na rua Modesto Alves Coutinho, esquina com a rua Vale Verde, há grande concentração, pois a água das chuvas não consegue desaguar na área brejosa próxima, sendo necessário o rebaixamento lateral da rua, a solução do problema.
Próximo do local supracitado, Rua Doutor Vicente Quirico, há um bueiro de um lado da rua, porém o outro é deficiente dessa melhoria. E por o local ter pequena depressão, a água se acumula, causando transtorno e danos ao asfalto. Nesse caso, a construção de pequena caixa de captação com cano transversal à via relacionada ligado ao bueiro existente resolve a dificuldade. Um pouco depois, na rua Pará de Minas, esquina com a rua Lázaro Cândido Ferreira, a água que escorre pela margem do meio-fio não consegue, na totalidade, ser absorvida pelo bueiro, acumulando-se, sendo que o asfalto já se encontra bastante danificado, principalmente a canaleta, a qual já foi destruída em parte. Desse modo, pode a solução ser a construção de pequena caixa de captação ligada ao bueiro existente e reconstrução da canaleta destruída. Na rua Vereador Júlio Luiz de Almeida, esquina com a rua Santa Luzia, há grande volume de água pluvial proveniente dos lotes vizinhos, a qual, dependendo do volume, chega a invadir a residência contígua ao local. A aparente solução será a construção de um pequeno bueiro no alinhamento do meio-fio da rua Santa Luzia, com ligação em um já existente do outro lado da esquina relacionada. Na rua Amazonas, esquina com a rua João Ribeiro de Almeida, ocorre também acúmulo de água pluvial, pois há saliência no encontro de ambas. Contudo, suprimir essa saliência não resolve todo o problema, pois a água pluvial desce pela rua José Cândido Rossi, desaguando nas ruas Califórnia e Capitão Eduardo Carneiro, causando prejuízos ao calçamento e perigo de inundação às residências localizadas, principalmente na interseção com a rua Califórnia. Promover drenagem diretamente pela rua Amazonas até encontrar a rua Capitão Eduardo Carneiro não é viável, pois a tubulação inserida nesta última não comporta mais volume devido ao seu diâmetro reduzido. Portanto, sugere-se condução da água pluvial pela rua José Cândido Rossi, passando pela rua Califórnia até encontrar a rua Capitão Eduardo Carneiro, pois esse trajeto não é asfaltado e resolveria não somente o problema da água acumulada, mas também a falta de drenagem nas ruas já relacionadas. Nesses termos, solicito o envio desta ao senhor prefeito municipal e ao departamento competente para que conheçam as demandas e tomem as providências dentro daquilo que for suficiente. Sem mais para o momento, subscrevo-me, Bueno Brandão, e 25 de outubro de 2018, Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura, secretário da mesa diretora. Em votação, em turno único, a indicação número 066/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, que levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 039/2018, 038/2018 e 037/2018 e emenda, e o projeto de decreto legislativo número 009/2018, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Então, suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2018, o parecer de redação final do projeto de lei número 038/2018 e o parecer de redação final do projeto de lei número 037/2018 e emenda, e o parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 009/2018. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 039/2018. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2018, está encerrada a discussão.
Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 038/2018. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 038/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 038/2018, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 038/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 037/2018 e emenda. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 037 e emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 037/2018 e emenda, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei número 037/2018 e emenda. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 009/2018. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei decreto legislativo número 009/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto, deste parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 009/2018, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 009/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queria levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com licença, porque eu posso fazer uso da palavra sentado? Concedido. É sobre a indicação do vereador Antônio Marcos Martins, referente a... Até um trecho aqui, né, de melhoria em pontos de escoamentos de águas pluviais em vias urbanas, no caso da rua Modesto Alves Coutinho, né, ali em esquina com a Vale Verde e a Vicente Quirico. Né, eu já fiz até indicação sobre esses pontos que tinha que fazer escoamento da água através ali de bueiros. E também, recentemente, até cobrei aqui na Câmara, falei com o senhor prefeito também, que, né, na esquina tem a senhora, se não me engano, chama Dona Rita? Esqueci o nome agora. Então, eu encontrei com ela hoje novamente, ela me cobrou novamente sobre a questão, né, ela reformou a casa dela, o número da casa dela é 494, e bem em frente ali a água fica empoçada, bem na esquina ali, da rua Modesto Alves com a Vale Verde. Então, ela já vem cobrando, já tem uns 3, 4 anos isso daí, né, desde que ela comprou lá, uns 3 anos. Ela, até hoje, já não construiu o passeio, porque eles querem que arruma, ou tira as pedras e rebaixa a rua, ou faz ali o escoamento da água, que logo em frente tem um bueiro. Então, não está difícil de arrumar ali. Só, Cláudia, mandaram essa semana, esses dias, foi 2 pedreiros lá, mas até agora nada. Até ficou de vir aqui hoje para cobrar nós sobre a questão. Então, é uma coisa simples, que uma semana consegue arrumar lá e resolve o problema. E, realmente, no tempo de chuva, o que acontece? A água fica empoçada em frente à casa dela. Fica aquela lama, aquele mau cheiro, né, esquenta, né, dá sol, fica aquele mau cheiro. Então, é uma questão assim, não está difícil de resolver. E, né, o senhor fez aqui a
a indicação. Vamos ver que dessa vez agora realmente eles vão lá e resolvam. Que você fez, e depois eu fiz. Na época do Danilo também eu fiz a indicação. Então, é uma questão assim que precisa ser resolvida. Né? Não está difícil, não é coisa difícil de fazer. E ela, toda vez que me vê, ela cobra. Toda vez ela me cobra sobre isso. Então, espero que dessa vez realmente resolva aí a questão. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Agradecimento ao vice, né, ao vice-prefeito Juninho Cavini, pela atenção, né, pela atenção que ele dá quando a gente dirige a ele, pela educação, né, também, que é muito importante, e nem sempre isso acontece. Então, eu quero agradecer ao Juninho, né, que tive dúvida, né, e também, né, conversando com ele por telefone, sobre a estrada, né, do Campo Grande ao bairro Dois Irmãos, até a Helena foi lá, né, Helena? E eu não entendi o porquê que a máquina, né, não passou assim na estrada direto, como é acostumado a fazer esse serviço, né? Aí, conversando com ele, ele disse que a máquina, né, estava passando nos pontos, né, mais críticos, né, porque agora é época de chuva, e se, né, dependendo do lugar, né, aí ia ficar pior, né? Então, eu queria agradecer a atenção que ele deu, né, nesse trajeto, nessa estrada, como ele está dando em todo o município, né? Agora que ele está, por esses dias, né, no lugar do prefeito. Então, eu gostaria de agradecer pela atenção e pelo carinho que ele atendeu o meu pedido. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para sentar, senhor presidente. Concedido. Esse local na rua Modesto Alves Coutinho, como os outros já relacionados, fiz uma indicação anterior, Vossa Excelência fez, agora estou ratificando, já fui com um funcionário responsável pela área urbana lá, recentemente. Né? Sobre a questão do bueiro, lá não tem como ligar aquela água no bueiro, porque não dá queda, não tem altura suficiente para a gravidade, ela ir por gravidade. A solução é rebaixar uma fileira de duas pedras, duas fileiras, né, de pedras, falei errado, desculpem, porque a água vai, conforme fiz na indicação, a água vai encontrar a área brejosa e resolve o problema. E o morador mantém limpo a margem para que não continue, não volte a empoçar. É só isso. É um dia de serviço lá, no máximo 2 dias de serviço, de uma pessoa sozinha, resolve o problema. Eu não resolvo porque eu não tenho licença para isso. Se me desse a licença, eu resolveria o problema. E outros pontos aí. Que eu já relacionei, por exemplo, na Rua Amazonas. Quando fizeram a pavimentação, deixaram a área da rua, até coloquei na indicação, mais alta. João Ribeiro de Almeida. Como que a água que vem pela Rua Amazonas chega num ponto, numa interseção, o ponto é mais alto, a água vai sair se não tem bueiro? É impressionante. Eu não, sabe? É mais ou menos igual eu já relaciono das nossas estradas, né? A água ela tem que correr pela margem. Até o projeto de lei que foi entregue para vocês hoje, que eu trabalhei na redação desse projeto e enviei para a prefeitura, porque é obrigação da prefeitura nos enviar. Mas eu que propus a redação aí, trazendo obrigações para a prefeitura junto às estradas. Porque da maneira que estava tudo largado. Não tem uma ordem, não tem uma norma. A estrada tem que ser abaulada, assim como são as ruas. Agora, a água tem que correr pela beira, mas se ela não tem saída, ela vai acumular e vai causar prejuízo, seja na área urbana ou na área rural. Eu estou cansado de mostrar isso, de ver isso em outros municípios, e nós não executamos. Nós fazemos estradas, daqui 2, 3 dias, daqui 2, 3 semanas, e já está tudo estragado. É dinheiro que está sendo jogado na enxurrada. Né? E olha, anos e anos. Né? Se nós não temos estradas que preste, é porque nós não sabemos fazer até então. A verdade é essa. Né? E sobre a questão do comentário da vereadora Suelene Almeida, um dos maiores problemas que nós temos no município é o município vai e cascalha o morro. Daqui a pouco vai lá e passa patrol no morro. Se você soltou aquele cascalho que está preso, que está compactado, na primeira chuva mais densa, aquele cascalho vai para onde? Vai rodar, vai se perder. É isso que nós fazemos também. É uma coisa que não tem lógica. Né? E eu quero deixar um agradecimento aqui, parabenizar até o senhor Antônio Marcos Rodrigues, lá do bairro Machado.
Ele entrou em contato, fui com ele até o projeto Copaíba, e semana passada o projeto veio na sua propriedade para visita e futura elaboração de projeto, e vai ser ainda este ano, o plantio de árvores para recompor a margem do rio, que se encontra no fundo de sua propriedade, também preservação de nascente, e também a ideia dele é, né, uma ideia muito boa, por sinal, de produção de mel. Então, ele vai ter plantas melíferas no local para também ter uma receita a mais em seu terreno. Então, parabéns ao senhor Antônio Marcos pela atitude, pela preservação, pelo pensamento à frente. Obrigado, boa noite a todos, boa semana. Com a palavra, a vereadora Doroteia de Paula Amaro. Concedido. Moradora da Boa Vista dos Vicente, que ela está com... o caminho dela está muito ruim, a chegada, e ela pediu para mim pedir para o senhor prefeito, agora é o senhor vice-prefeito que está no lugar, para passar a máquina e se puder ajudar ela com perdigulho, porque ela é doente, tem problema sério de saúde, e às vezes fica doente e precisa sair. Aí ela, fora de hora, mora longe do asfalto, aí se o senhor prefeito, o senhor vice puder ajudar, muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.